Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo mais uma vez em mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Seja bem-vindo de novo. Esse é mais um vídeo meu na internet. Eu desejo a todos uma boa noite, tá? Uma boa sexta-feira para todos e um ótimo final de semana, tá? Hoje eu quero falar, galera, sobre um comentário que eu recebi recentemente num vídeo meu, tá? Um vídeo que eu fiz há uns dias atrás. Um comentário de um rapaz aí. Foi no vídeo que eu falei sobre se o Deus bíblico é uma fusão de deuses pagãos ou não, né? Discutindo essa questão. Um vídeo que eu fiz há alguns dias atrás. Aí o rapaz foi lá e colocou um comentário dizendo algo assim, tipo, poxa, ateus, esses ateus só falam mal de Cristo. Existem tantas religiões por aí e os ateus não, você não vê nenhum canal falando sobre de um ateu falando sobre outras religiões que não seja o cristianismo. Você não vê nenhum ateu falar de coisas que não seja envolvendo a Bíblia, envolvendo Jesus, envolvendo o Deus bíblico e tal, né? Aí eu fui, respondi um comentário dele e tal. Aí ele jogou outro comentário respondendo. Aí eu não vou mostrar aqui todos os comentários pra vocês, mas eu vou mostrar só os mais relevantes, tá? Vou mostrar só dois, que é um meu e um dele. Esse aqui é o meu comentário, que é um dos comentários que eu coloquei respondendo aí um dos comentários dele, contra-argumentando. Então eu disse o seguinte, ó, vou ler aqui pra vocês o meu comentário, ó. Tá aqui, ó, Lucas Oliveira, meu nome. É preciso entender que ateus costumam falar mais sobre o cristianismo justamente pelo fato de o mesmo ser o mais influente aqui no ocidente, certo? Todo mundo aqui sabe disso, que não é nada de novo para ninguém. Foi a religião que mais convenceu as massas. Ele molda opiniões e visões de mundo até hoje, certo? Bom, a maioria das pessoas são cristãs ou evangélicas, e esse povo são os que mais tentam converter as pessoas com sua fé. Muitos são intolerantes quanto à crença alheia. É por essa razão, ou seja, é por essa razão que ateus costumam falar mais do Ocidente. Por quê? Porque o Brasil ele é um país majoritariamente cristão. E pelo fato da maioria da população no Brasil ser evangélica e católica, isso mostra que a religião aqui predominante é o cristianismo. Portanto, se o cristianismo é predominante, embora o Estado seja laico e tenha outros tipos de crença, mas o cristianismo ele é maioria esmagadora. Então, o cristianismo é o mais difundido como se fosse a verdade absoluta. É o que mais facilmente convence as pessoas. É o que mais facilmente leva as pessoas a crerem na Bíblia ou em Deus, né? Ou achar que o sentido da vida só faz sentido a vida, né, em tese, se acreditar em Deus. Então, o cristianismo ele influencia demais as massas. Bom, então o cristianismo ele tem um poder de influência muito grande, isso é inegável, tá? Tem uma representatividade, um significado, uma importância para a maioria das pessoas, isso também é inegável, é um fato. Mas vamos lá, aqui finalmente está o comentário que eu queria mostrar para vocês, que é o comentário, o foco central desse vídeo, é responder esse comentário aqui, ó. Preste atenção no que esse rapaz disse. Ele diz o seguinte, não mesmo, né? Ou seja, respondendo esse comentário anterior que eu mostrei pra vocês, que é o meu comentário. Então ele respondeu dizendo assim, ó, não mesmo, né? Discordando do que eu falei, ele diz, o Islã cresce no mundo todo. No Brasil, só o que tem é espírita, que inclusive cresce muito, principalmente no Rio Grande do Sul. Dá um Google, diz ele. Então ele diz assim, ó, não justifica esses ateus não fazer pelo menos um vídeo semanal, tá? Então, é o seguinte, então ele dá a entender aqui que os ateus não falam sobre outras religiões, só falam sobre o cristianismo. Lembrando que só por causa desse comentário aqui, tá? Porque pelo que eu vejo, algumas pessoas querem ver isso. Então já vou deixar claro aqui o seguinte, que agora eu vou passar a fazer vídeos também falando de outras crenças, de outras religiões. Não é isso que o povo quer ver? Então, se é isso que o povo quer ver, então pedido aceito. Eu vou fazer vídeos também falando sobre outras religiões e crenças e não só sobre o cristianismo, tá? Para mostrar para vocês que tanto uma crença quanto a outra, para mim, no meu ponto de vista, eu não acredito, né? Mas eu também não, tipo assim, não posso tirar o direito de ninguém de crer em algo. Se você crê em algo, continue, né? Se te faz bem, é assim que eu penso. Então ele diz aqui que o Islã cresce no mundo todo. Realmente, eu concordo com ele. O Islã cresce no mundo todo. Porém, o Islã ainda não é a maior religião do mundo. O cristianismo continua sendo a maior religião no Brasil e também no mundo é a mais influente, tá? Boa parte da população se considera cristã. Aí tem suas ramificações: cristão ortodoxo, cristão luterano, né, católico, cristão evangélico, enfim. Aí ele diz aqui, ó, no Brasil só o que tem é espírita,
Poxa, será que realmente no Brasil só tem espírita? Bom, a gente vai ver ainda nesse vídeo. Aí ele diz aqui, ó, no Brasil só tem espírita, que inclusive cresce muito, principalmente no Rio Grande do Sul. Ou seja, então no comentário aqui ele tá dando a entender o seguinte, que há mais espíritas do que cristãos no Brasil. Mas será que faz sentido isso? Outra coisa, ele diz que o Islã cresce no mundo todo. Realmente, o Islã cresce no mundo todo, mas o Islã já é a maior religião do mundo? É a pergunta, será? Vamos ver aqui então. Bom, então vamos lá, vamos por parte. O amigo aí no comentário pediu pra me dar um Google, não deu? Não pediu? Então, ele pediu pra gente dar um Google. Então vamos lá, vamos dar um Google. Qual a religião que predomina no mundo? Pode pesquisar no Google aí, ó. Qual a religião que predomina no mundo? Tá aqui, ó. A religião que predomina no mundo é o cristianismo, com cerca de 2 bilhões e 400 milhões de seguidores. O cristianismo engloba diversas denominações, como catolicismo, protestantismo e ortodoxismo. O islamismo é a segunda maior religião do mundo. Ele disse que Islã cresce no mundo todo. Sim, ele está certo nisso. O Islã cresce no mundo todo, mas o Islã ainda não é maior do que o cristianismo. O cristianismo continua sendo a religião que predomina. O islamismo tem quase 2 bilhões de adeptos, certo? Então tá aqui, ó, mostrando para ele, tá nos mostrando e mostrando para ele também, se ele estiver assistindo esse vídeo, esse rapaz, que o cristianismo é ainda a religião que predomina no mundo. Bom, então vamos lá, vamos pegar esse artigo aqui, ó, que diz o seguinte, ó, evangélicos e menor número de católicos da história. Vamos lá, entre 2010 e 2022, a proporção de católicos caiu de 65% para 56,7%. E o número de evangélicos saiu de 21% para 26%. O que isso significa? Isso significa que a proporção de católicos caiu e que a de evangélicos aumentou. Isso significa que o número de evangélicos está ultrapassando o número de católicos. Deu para entender? É isso que esse artigo aqui está dizendo. Bom, então, como nós estamos no Brasil, então a gente está vendo que a maioria da população no Brasil, a maior parte da população ou é evangélica ou é católica, certo? Olha esse artigo aqui do G1. 1 em cada 4 brasileiros é evangélico. Percentual é maior entre mais jovens, mostra o IBGE. Parcela da população que se declara evangélica cresceu e chegou ao maior percentual da história. Catolicismo recua, mas ainda é a religião mais popular do país. Então tá aqui, ó, religiões por faixa etária. Tem aqui um censo demográfico e tem aqui um gráfico aqui pra gente ver. Então vocês podem ver que, ó, em vermelho são os católicos romanos, em rosa evangélico e sem religião, no caso aqui é em preto. Vocês podem ver que, ó, o catolicismo ele predomina entre várias faixas etárias. Então religiões por faixa etária, de 10 a 14 anos, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29 e assim por diante, ó. Tá aqui, ó, de 60 a 69 anos. Então, na maior parte do público, os sem religião sempre são a minoria, enquanto que católicos são maioria e evangélicos também. Então, isso aí já refuta a opinião do amigo aí que diz que tem mais espírita no Brasil. Como assim? Não faz sentido. A maior religião, a espírita é minoria. Vocês vão ver já já, vou mostrar pra vocês. O pessoal que se considera espírita, cara, são minorias comparado a cristãos, evangélicos e católicos. É um fato que predomina. Aí vem a questão, o cerne da pergunta. Por que ateus falam mais sobre o cristianismo, sobre Jesus e sobre a Bíblia? É justamente pelo fato de ser a religião que é mais introduzida aqui no nosso país. É a religião mais introduzida no Ocidente. Tá entendendo? É a que mais molda visões de mundo, é a que mais molda opiniões, é a que mais manipula as pessoas. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então a quantidade de muçulmanos no Brasil, né, são poucos, né, pouquíssimos, é muito difícil você achar um muçulmano aqui no Brasil, tá? No mundo, né, o Islã ele é grande, mas no Brasil ele não é tão grande, tá? Considerando apenas território nacional. Então tá aqui mais um artigo deixando claro isso, ó, evangélicos crescem e representam mais de 1/4 da população. Ou seja, artigo recente desse mês de junho. Então o que o amigo tem a dizer diante de todos esses artigos aí que estão falando totalmente o contrário do comentário dele? Pois é, né? É difícil. Tá entendendo? Bom, então, ó, olha esse artigo aqui, ó. Esta é a única cidade do Brasil onde o espiritismo é a maior região. Tá aqui, ó, Palmelo, em Goiás. É a cidade com maior proporção de pessoas espíritas no Brasil. Porque no comentário ele falou que no Rio Grande do Sul tem mais espíritas. Então, tá aqui no artigo mostrando que em Goiás, nessa cidade aqui de Goiás, é a maior, onde fica a maior concentração de espíritas. Tá entendendo? Só que os espíritas
a quantidade, né, assim, se considerando em porcentagem, é muito pouca numericamente. Claro, o espiritismo pode ter muitos adeptos e tal, porém, e simpatizantes, mas em porcentagem é muito pouco. Tá entendendo? Então, um amigo pediu para me dar um Google, então eu dei um Google, né? E eu posso deixar o link dessas fontes aqui na descrição se vocês quiserem. Eu dei um Google, porque tá aqui, ó, tudo isso aqui eu tirei de pesquisas que eu fiz no Google, né? Fiz o que o amigo me recomendou no comentário, certo? Bom, então, ó, vou recomendar vocês aqui que estão assistindo esse vídeo fazerem o mesmo, né? Vamos seguir a orientação do cara aí do comentário do rapaz. Vamos dar um Google. Se vocês forem dar um Google, vocês vão achar essas informações que eu tô mostrando aqui, não é novidade pra ninguém. Então tá aqui, ó. Aproximadamente 1,8, galera. Preste atenção, 1,8 é muito pouco comparado à quantidade que se tem de evangélicos e católicos no Brasil, tá? Isso aqui eu tô considerando no Brasil, tá? Então, 1,8 da população, né, muito pouco, brasileira se declara espírita, segundo o Censo Demográfico de 2022. Isso corresponde a cerca de 3,8 milhões de pessoas, né? Numericamente é muita gente, só que ainda assim não se compara com o número de cristãos também numericamente. Embora existam estimativas de até 4 milhões de adeptos, segundo a Câmara dos Deputados, o Brasil é considerado o país com o maior número de espíritas do mundo. Porém, isso não significa que os espíritas sejam maioria no Brasil, não entenda errado. Não é porque o Brasil é considerado o país com o maior número de espíritas no mundo que significa que a maior parte do Brasil, a maior parte da população brasileira se considera espírita. Não, muito pelo contrário. Se você pensa assim, você está pensando errado. Bom, então vocês podem ver que isso que eu mostrei refuta o comentário do rapaz. Então tá aqui, ó. Olha esse artigo aqui, olha o que, que ele nos diz. Em nome de Jesus, bandidos destroem terreiro no Rio. Fanáticos do tráfico obrigaram a mãe de santo Carmen de Oxum a destruir seu próprio templo. Apavorada, ela revela a Veja, né, que saiu do país por conta disso. Em nome de Jesus. Quem é que professa o nome de Jesus? São os cristãos, né? Ah, tá, entendi. São cristãos, são evangélicos, são católicos. Então vocês veem esse tipo de coisa aqui, ó. Os caras indo destruir um terreiro. Agora eu não sei se é de Umbanda, tá entendendo? Mas um terreiro aí, possivelmente de uma pessoa que segue uma religião de matriz africana. Engraçado, eu não vejo macumbeiro, espírita, eu não vejo kardecista, eu não vejo umbandista e nem ninguém do candomblé ir lá num terreiro dos outros e ficar atacando, e ficar destruindo, e ficar coagindo os outros, e praticar intolerância religiosa, igual a gente vê aqueles que dizem que seguem a religião do amor, né? Igual muitos cristãos intolerantes por aí. Então eu acho que é por essa razão que os ateus costumam falar mais do cristianismo e mais de cristãos. Tá entendendo? Bom, então tá aqui, ó, mais um artigo aqui, ó. Preste atenção. Terreiro de Umbanda é alvo de ataque e roubo. Bíblia é deixada no local. Olha só, engraçado. Bíblia é deixada no local. Qual o povo que usa a Bíblia como livro sagrado? Será que são judeus? Será que são muçulmanos? E aí? São o quê? Evangélicos, né? Costumam ser cristãos, né? Ou católicos. Quem será que fez isso aqui? Foi uma pessoa que se diz católica, um evangélico, um cristão? E aí? Tá certo isso aqui? O cara vai lá, invade um terreiro de Umbanda, tá entendendo? O terreiro é alvo de ataque, de roubo, tá entendendo? E as pessoas, tipo assim, exalam essa intolerância religiosa, exalam preconceito, exalam ignorância, exalam uma mentalidade primitiva e retrógrada, fazendo mal para as pessoas, só porque as pessoas estão professando uma crença e uma fé diferente. Você acha que isso aqui tá certo? Então eu acho que esse é um dos fatores determinantes que faz os ateus falarem mais do cristianismo do que mencionar outras espécies de crença e de religião. Porque você não vê nenhuma pessoa de outra religião, tá entendendo? Exalar intolerância igual os cristãos exalam. Você costuma ver evangélicos dizendo que gays vão pro inferno, que ateus ou pessoas que questionam a existência de Deus vão ter um câncer, vão morrer e vão pro inferno. Você vê cristãos demonizando tudo quanto é tipo de coisa que vai contra a fé e a crença deles. Você costuma ver evangélicos, também não estou generalizando, dizendo que todo evangélico e cristão é assim, mas é uma tendência maior ver esse tipo de público fazer esse tipo de coisas aí absurdas. Tá entendendo? Ir lá destruir
templo de Umbanda, terreiro de Umbanda, terreiro de outra religião de matriz africana, eles exalam intolerância, tá entendendo? Eles demonizam os deuses que são as divindades que são cultuadas nas religiões de matriz africana, que são os orixás, eles demonizam, eles dizem que orixás são coisa do demônio. Não, orixás não são coisa de demônio. Possivelmente são espíritos de pessoas que viveram aqui na Terra, né? Segundo a crença tradicional dos umbandistas, dos espíritas, né? Então vocês podem ver que há uma espécie de intolerância religiosa por parte de evangélicos. Mais um artigo, ó. Polícia prende bonde de Jesus que atacava terreiros de Umbanda em Candomblé. Interessante. Cara, será que Jesus seria a favor disso aqui? Será que Jesus Cristo, caso ele tenha existido mesmo e tal, da forma como a Bíblia diz, se ele tiver existido, será que ele concordaria com isso? Será que ele estaria feliz em ver o povo que diz que segue ele atacar terreiros de Umbanda e Candomblé? Será que ele estaria feliz com isso? Será que ele estaria feliz em ver a pessoa desrespeitando a outra? Porque Jesus, ele espalhava amor, né? A doutrina de Jesus espalhava amor, luz, espalhava esperança. Era uma mensagem de amor e paz, tá entendendo? Ele incitava o bem e incentivava as pessoas a fazerem o bem, dar a outra face. Mas você não vê os cristãos evangélicos da era moderna fazerem isso na prática, seguir o que Jesus falava. Jesus agia de uma forma e os cristãos evangélicos de hoje agem de uma forma totalmente contrária que Jesus agia. Engraçado, né? Pois é, galera, pra você ver. Bom, então é isso. Acho que ficou bem claro pra todo mundo porque que o cristianismo é a religião mais falada pelos ateus. Tá, e mostrei aí que o cristianismo é sim a maior religião do Brasil e do mundo na prática. Então tá aqui, ó, essa imagem já mostra isso, as 10 maiores religiões do mundo. Tá aqui, ó, cristianismo em primeiro, islamismo em segundo, hinduísmo em terceiro. Então tá aqui o cristianismo no topo. Porque o rapaz aí falou, não, mas o islamismo cresce no mundo. Realmente, cresce no mundo, mas o islamismo ainda não chegou no nível que o cristianismo tá. Tá? E espíritas não são maioria no Brasil, tá? Porque ele falou, não, só no Brasil é cheio de espíritas. Sim, tem espíritas, mas a maioria no Brasil também é cristão, tá? Então é isso, espero que tenha ficado bem claro pra todo mundo. Se vocês gostaram, deixe seu like, por favor. Podem deixar o like aí, isso me ajuda muito. Se esse vídeo tiver te gerado algum valor, deixe seu comentário abaixo caso você concorde. Se você discorda também é muito aceitável o seu comentário. Se inscreva no canal caso você seja novo. E é isso, muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.